Quantos se encontram felizes com Jesus? Diga graças a Deus. Para nós é uma honra estar retornando a esta casa, a qual fazemos parte dessa história, onde tudo começou num pequeno beco, numa pequena viela, ali no lugar chamado Veneza. Aleluia, dentro da pandemia, a qual se expandiu para a glória de Deus e se completar o seu 5º ano de muitos que vêm por aí, se assim Jesus não voltar. Eu louvo a Deus também pela vida do pastor Gabriel Alonso. Eu abri a agenda hoje, né? Estávamos no ministério como poderíamos atender fora, por ética do ministério, por obediência, que eu aprendi a ser obediente. Ficamos num período de 8 meses lá, e aprove Deus trazer nós de volta para cá. E assim que eu abri a agenda, o pastor Gabriel já foi lá diante de outros pastores, não para a minha glória, mas para a glória do Eterno. Eu não sabia que tinha tanto carinho assim pela minha vida na Assembleia de Deus. Por isso que eu falei: pastor, você me perdoa onde eu estou, o lugar aqui é bom, o ambiente é muito maravilhoso, mas eu ainda tenho sede da Assembleia de Deus. Então não adianta eu ficar num lugar com saudade de outro. Aleluia. Eu louvo a Deus por estar aqui e por retornar a essa casa, a qual o pastor já falou: não, hoje eu ia ministrar, mas eu vou te dar essa honra. Então Deus, já agradeço por essa honra, e que o Senhor cada dia mais possa abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família e todo esse seu ministério. Amém? Amados irmãos, por gentileza, em nome de Jesus, se coloque sobre os teus pés. Abra comigo a sua Bíblia no livro, segundo escreveu o Dr. Lucas, no livro de Atos, capítulo de número 2 e o versículo de número 4. Enquanto você se localiza, eu louvo a Deus também pela minha família estar presente comigo, a minha pequena tribo, juntamente com a mais bela entre nós, que é a negra do meu manto, a qual eu amo muito e me suporta todos os dias. Não adianta falar bem e só não falar o que ela suporta, né? Aleluia. Aí eu sei que ama de verdade é quando a gente fala não somente aquilo que é bom, mas aquilo que ela também suporta, né? Aleluia. Louvo a Deus também pela vida da nossa irmã Paula, missionária Paula. Deus abençoe sua vida, viu? Glória a Deus. E Deus sabe de todas as coisas, por isso que Deus é Deus. Amém? Glória a Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem está procurando, diga aleluia. Todos se localizaram. Os irmãos afiados na Bíblia, né, irmão? Glória a Deus. Vamos lá. Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, nos diz assim: e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o poder do Espírito os concedia que falassem. Por gentileza, coloque a sua Bíblia no seu assento e olhe comigo por um instante. Pai, uma vez mais, Senhor, louvamos e glorificamos o Teu nome. Estamos aqui, Senhor, meu Pai, reunidos em Seu nome, Senhor, para Te adorar e glorificar e dizer quanto o Senhor é bom e maravilhoso, e a Tua misericórdia se estende cada dia sobre nós. Pai, enquanto, meu Pai, ministrar a Tua palavra, que o Teu Espírito seja comigo, que a Tua palavra não aparte da minha boca, e que o livro da Tua lei esteja assentado ao meu coração, para que venhamos receber do céu uma palavra do Senhor para o coração da Tua noiva. Me usa, Senhor, com a Tua graça, a Tua misericórdia, porque sem a Tua presença e o Teu Espírito, eu nada posso fazer neste lugar. Por isso, Senhor, seja eu o Teu instrumento, o Teu canal, o Teu porta-voz nessa noite, e fala conosco no nome de Jesus. Se assente e bate palma bem alegre para o Senhor, porque Ele merece. Amados irmãos, estamos aqui acerca de um texto muito conhecido de nós. Estamos aqui acerca de Atos, capítulo de número 2, que vai nos narrar agora acerca do Espírito Santo. Mas antes de entrarmos aqui no capítulo que nós acabamos de ler, vamos aqui agora lembrarmos
e vamos vir a nossa lembrança de onde tudo começou. Se puder colocar no fundo, eu agradeço por gentileza. Estamos aqui reunidos no mesmo lugar a qual todos aqui estavam, mas o contexto que nós acabamos de ler, ele tem uma história por trás desse texto. Vamos entender que na criação de Deus, no Bereshit, no livro de Gênesis, Deus agora com a sua magnitude, a sua glória, Deus forma tudo que há. Deus forma os céus, os anjos, forma agora o cosmos, vai formar a terra e vai formar os animais. A terra, sabemos nós que ainda não tinha um ser humano, o habitante da terra era somente os animais, e sabemos nós que o Espírito Santo descia todos os dias e pairava sobre as águas, porque o Espírito Santo, ele é um ser a qual faz parte da Trindade, que procurava algo para se movimentar. E sabemos nós que os anjos, com a sua graça e a magnitude que Deus coloca eles como seres angelicais, não tinha necessidade de receber o Espírito. Então o Espírito Santo descia sobre a face da terra e se movimentava sobre as águas. Só que um certo dia agora, vamos entender pela luz da Bíblia, que Deus vai agora olhar a Trindade em reunião. Eles olham um para o outro e dizem: olha, vamos fazer agora um ser diferente. Por quê? Porque os animais Deus fez com palavra, Deus fez os anjos com palavras, Deus fez os céus e a terra com palavras, mas de repente agora Deus se reúne com a Trindade e faz uma reunião a qual acerca, Deus se assenta sobre as asas do querubim e vem fazer uma visita na terra. E entendemos com tudo isso, Satanás agora já sendo descaído da sua graça, da sua glória, levado até o abismo. Observa-se que Deus vem fazer uma visita pessoalmente na terra. Deus agora se assenta nas asas dos querubins e desce até a terra. E entenda que Deus, ele vai pegar um material, uma matéria por nome de argila, e começa agora a modelar, e disse agora: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Que com tudo isso o diabo observando e entendendo que agora de verdade ele está destituído mesmo na glória. Por quê? Porque eu sei que Deus está criando é alguém que vai ser um diferencial daquilo que outrora ele era. Deus disse: façamos um ser que vai adorar em espírito e em verdade. E Deus agora faz o boneco por nome de Adão. Sabemos que Adão, irmãos, era um homem que tinha toda a liberdade por ser o primeiro habitante da terra. Era um homem que conversava face a face com Deus. 6 horas da manhã Deus passava para falar com Adão em 6 horas da tarde. E vamos entender isso. Isso é muito lindo, só que entenda. Deus agora olha os animais e vê que os animais têm agora a sua companheira. E Deus olha Adão, somente ele ali, sobre aquele lugar. E Deus disse que colocaria um sono profundo diante de Adão, e da costela dele faria também uma companheira. Só que agora o Satanás, a serpente, está observando, entendendo que está destituída da tua glória, e não tem mais lugar no céu, e não tem mais lugar agora diante dos anjos do Senhor. Entenda, ela vai observar o andar e o caminhar, o dia a dia de Adão e a sua companheira. E um certo dia entendemos nós que Deus coloca uma ordem e disse: olha Adão, a terra é tua, tu governas sobre ela, tudo que tem aqui tu podes tocar, somente na árvore do fruto do conhecimento não poderás tocar. E debaixo dessa situação, a serpente, o diabo oportunista, vai agora ver que um certo dia Eva está agora longe de Adão e começa a lubrificar, começa agora a persuadir ela com palavras para poder ela ser encantada por ela, dizendo: olha, Deus não quer que vocês toquem naquela árvore, porque senão serás igual a Deus. Só que entendo uma coisa aqui, que quando agora a serpente convence a Eva a comer o fruto, não foi o fruto
quanto que Eva come, que aqui agora a glória de Deus institui na vida de Adão. Não, foi quanto Adão, sabendo que Eva comeu, sabendo que Eva agora foi enganada pela serpente, mas pela desobediência não de Eva, mas sim de Adão. Adão comete agora algo que vai desobedecer a Deus. E entendemos nós que quando a Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar, Adão comete esse grande delito dentro do jardim. E com tudo isso, Deus agora vai os tirar de dentro do jardim. Deus agora vai destituir eles. E a serpente talvez entendendo que aqui agora aos poucos ela está acabando com a criação de Deus. Ela está detonando aquilo que Deus fez para colocar sobre o teu lugar. Só que entenda, irmão, Deus nunca erra, Deus nunca se engana, Deus nunca ele vai colocar a mão dele em um lugar para sair perdedor. Entenda que agora começa as punições. Olha, Eva, a partir de agora tu vai começar a sentir mais forte a dor de parto. Adão, tu não precisava mover uma palha, agora tu vai trabalhar e com o suor no teu rosto tu vai trazer o alimento para casa. E quando a serpente pensou que ia embora e nada aconteceria com ela, disse: vem cá, serpente, que a maior parte está contigo agora. Olha, a verdade é, e tu feristes o calcanhar do homem, e tu feristes a mulher. Só que fique tranquila, que da semente do homem e da mulher vai ser nascido um que esmagará a tua cabeça. Entenda uma coisa aqui, aí a serpente agora entende, e quando Deus fala isso, ela começa agora a procurar sobre os quatro cantos da terra quando chegaria o momento desse tal que nasceria para esmagar a tua cabeça. Entenda, e quando Deus ele fala isso, a Bíblia vai nos dizer, e começa a perseguição pelo primeiro patriarca, e vamos louvar a Deus pela vida dele, pelo grande ofício que Deus fez e colocou na mão dele, o patriarca Abraão, o pai da fé. De todas as formas, o diabo tentou lubrificar Abraão, o diabo tentou colocar Abraão muitas das vezes contra Deus. Como assim, pregador? Um certo dia, Abraão, entendendo quão bom e consciente Deus é para com a vida dele, mas por causa do seu ser humano que bate mais forte, muitas das vezes no momento da hora da angústia, Abraão desce para o Egito e acontece um delito, e vamos entender a história. Aí o diabo uma vez mais diz: está vendo aí, Abraão, o pai da fé segunda agora, a quem seja seu amigo, ele vai fazer algo, então não é esse que vai se levantar. E Deus disse: olha, a minha palavra ela não passa em vão, Abraão. Verdade é que aconteceu isso, mas eu prometi que sobre essa terra seriam inumeráveis, e sobre os céus, o grão de areia da praia e as estrelas do céu, e seriam contadas para poder imaginar aquilo que eu vou fazer através da tua geração. E passa Abraão e vem Isaque. Entendemos nós que Isaque vai sofrer também um momento ruim, um dia difícil. E Isaque agora, ele começa a cavar poço, e o inimigo agora começa a tornar os poços. Só que o diabo está pensando que Isaque vai descer para o Egito e vai agora fazer a mesma coisa que teu pai. E Isaque agora, ele até pensa em descer para o Egito e fazer a mesma coisa que o teu pai. Aí Deus disse: Isaque, ei, você está pensando que o lugar onde tu pisa, que é onde o poço que tu cava, é o lugar que vai te dar a água, é o lugar que vai fazer o poço gerar água. Isaque, entenda e aprenda, meu filho, que a unção que está sobre a vida do teu pai passa para você. Então não é o lugar que tu pisa, mas aquilo que é o movimento sobre a tua vida que faz o lugar gerar e faz o lugar prosperar. Isaque pensava que era onde que ele estava que seria o lugar da bênção. Deus disse: não, eu te mostro outro lugar, porque aquilo que eu tenho vai fazer na tua vida não é o lugar, não é o ambiente, não é o habitat, não é a geografia, mas é aquilo que está dentro de você, aquilo que está dentro da tua vida, e vai fazer o poço gerar água. Aí da descendência de Isaque vem Jacó. Vão falar que Jacó é mentiroso, vão falar que Jacó é enganador, vão falar que Jacó é suplantador, só porque Jacó pegou a melhor parte para ele. Pregador, como assim? Entenda, vem comigo na luz da Bíblia. Sabemos que Esaú, ele tinha todo o direito de ser o primogênito para receber a primogenitura, porque eles são gêmeos, mas Esaú nasce primeiro.
Só que não vem achando brecha, ele não vem achando lugar para poder parar aquilo que Deus tinha começado. Aí o diabo disse: eu quero ver aonde vai parar, aonde vai estar a promessa que Deus fez lá no Éden, porque ainda não vi ninguém cheio do Espírito Santo, eu não vi ainda ninguém cheio da presença para esmagar a minha cabeça. Só que eu entendo uma coisa aqui, irmão: um certo dia Israel vai pedir um rei, que a outras nações têm um rei, e eles querem um rei para reinar diante deles. Aí Deus disse: vocês querem um rei? Deus apresenta a Samuel. Samuel agora usa Saul como rei. No começo da história é tudo muito lindo, só que a soberba entra no coração de Saul, a soberba toma conta do coração de Saul, e Deus agora se afasta dele, e Deus agora vai colocar um humilde pequeno pastor de ovelha para ser o novo sucessor de Saul. Só que entenda uma coisa aqui, irmão: quando Davi recebe a unção como rei, não é na mesma hora, não é imediatamente. E Samuel agora ungindo a ele dentro da sua casa, ele vai sentar no trono. A Bíblia diz que quando o azeite é derramado sobre a cabeça de Davi, primeiro ele foi cheio do Espírito Santo, para depois, em muito tempo, depois de alguns anos, se assentar sobre o trono. O interessante não é receber coroa, o interessante primeiro é ser cheio. O interessante primeiro não é o teu status, não é ter fama, não é ter meu nome nos cartazes dos pastores por aí famoso. Primeiro é do que ter cheio. Ser cheio do quê? Cheio do óleo. O óleo que transporta na cabeça de Davi é o primeiro indício do Espírito Santo. E a Bíblia diz, irmão, que quando chega o tempo que agora Davi vai se apresentar em Hebron como rei, proclamado em Hebron, Davi passa por alguns tempos, mas quando chega a hora que Davi ir até Israel, Davi faz diferente. Primeiro em Hebron ele é proclamado, só que quando chega em Israel, Davi disse: não, eu sei o que eu lutei para sofrer, para morrer, até mesmo pela palavra que estava liberada sobre a minha vida, então é necessário que eu faça algo diferente. Davi ele não foi até os lugares mais importantes das tribos e não foi nos anciões e disse: olha, eu quero uma coroa diferenciada da de Saul. Não, Davi não mandou fazer um outdoor e colocar o nome dele dizendo: o maior e grande rei de Israel é Davi. Não, Davi não pega e manda dos exércitos do Senhor pegar os despojos dos ouros mais finos, das pedras mais preciosas e fazer a coroa mais linda. Não, Davi disse: olha, é necessário que antes de eu assentar-se sobre o trono, eu venha ter a presença sobre ele, porque não adianta eu ter trono, não adianta eu ter cadeira e não ter a presença, não adianta eu ter nome, não adianta eu cantar bonito, não adianta eu pregar bonito e não ter a presença. Então Davi reúne 30 mil homens e vai até a casa de Abinadab para poder buscar a presença. O interessante é que quando Davi ele chega e vê que aquilo que Deus colocou na vida dele era tão especial, Davi é tomado pela graça, é tomado pelo Espírito, e outra vez ouve-se do céu uma manifestação sobre a terra. A Bíblia diz que Davi dançava e bailava, porque tão grande era o poder e a presença sobre a vida dele. A outra manifestação do Espírito Santo de Deus, que agora o diabo está observando e não está entendendo, porque ele vê que Davi é cheio, mas depois Davi comete delito. Ele diz: então não é esse que vai vir sobre mim, esmagará na minha cabeça. Só que entenda uma coisa aqui: enquanto agora um sacerdote por nome de Zacarias, ele tem a tua esposa por nome de Isabel, e no mesmo período que Isabel e Zacarias são reconhecidos por Deus, porque Zacarias e Isabel, por idade avançada, não tinha ainda filhos, não tinha como ainda gerar, só que o fruto do Espírito ele vem sobre a vida deles, e Deus se apresenta a Zacarias e disse: olha, ainda irá gerar, a tua esposa ainda irá gerar. E a Bíblia diz que nesse interim, do outro lado da outro ocidente, do outro lado do
lugar que estavam. O mesmo anjo que aparece para Zacarias, pastor, ele aparece para Maria dizendo: Maria, bendita seja tu entre as mulheres, e o Senhor do céu te contemplou e fores agraciada. No teu ventre nascerá o fruto do Espírito. Aí o diabo começa a se preocupar, porque agora os magos do Oriente e do Ocidente se reúnem com presentes e vem até Herodes dizendo: olha, nasceu uma estrela que veio do Oriente para o Ocidente e viemos celebrar o novo rei que irá nascer. E ele disse: como assim? Eu não entrei com a minha esposa não está gestante. Só que entendo uma coisa aqui, irmãos, enquanto isso aqui está acontecendo, o diabo coloca no coração de Herodes a mesma perseguição que teve no tempo de Moisés. Só que entendo uma coisa aqui: quando Deus ele opera, quando Deus ele projeta algo, quando Deus ele coloca água à existência, por mais que o projeto alguém não quer pegar, o projeto alguém não quer pôr mão, o projeto alguém não quer pôr frente, para poder ver que mesmo difícil, mesmo dificultoso, ninguém se apresentou para ajudar. Deus coloca ainda a tua palavra de pé, Deus ainda coloca a tua mão para poder fazer acontecer. Entenda, irmãos, que a perseguição começa. É necessário agora que Maria e José estão agora, tem que sair correndo e vão até para a cidade aonde mora, e não era por acaso, mas era coisa de Deus. A tua prima Isabel e o seu servo de Deus, por nome de Zacarias, e é outra manifestação do Espírito de Deus. A Bíblia diz, pastor, tu sabe mais de Bíblia que nem eu, que agora que o pastor, o anjo do Senhor, se apresentou para Zacarias, se apresenta para Maria, e vai se cumprir agora algo que a Bíblia vai impactar, porque eu vejo que pessoas foram cheias do Espírito Santo já em vida, já adultas ou até mesmo algumas crianças, mas eu nunca vi fora da Bíblia ou dentro da Bíblia crianças que foram cheias do Espírito Santo, a não ser Jesus e Zacarias. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, melhor dizendo, Jesus e João, porque quando agora a barriga de Isabel com a barriga de Maria, elas estão uma de frente na outra, as crianças começaram a saltar e ser cheias do Espírito Santo. Era Deus querendo dizer: eu estou projetando uma geração que um vem para preparar o caminho e o outro vem para batizar com fogo. Aleluia! As crianças crescem, a criança por nome de João agora está sobre o Jordão pregando, dizendo um sermão muito gostoso e muitos gostam de ouvir. Ah, vem aqui receber carro, vem aqui receber casa, vem aqui que Jesus ele vai te aceitar baseado nele. João, o sermão mais legal da Bíblia: oh, raça de víbora, quem vos engana, ou se converte ou se arrepende, ou vai para o inferno. E João está pregando, João está profetizando. Também começa a dizer: esse cabra é doido, mas é cheio, esse cabra é doido, mas tem coragem. Ei, outra coisa que eu aprendo: não adianta, pastor, eu sou somente chamado, eu sou somente ter nome e ser frouxo e covarde. Jesus ele não quer quem tem nome, Jesus ele quer quem tem coragem e quem fala a verdade. João está pregando, João está profetizando, e de repente alguém diz: olha, João, está vindo um aí, rapaz, com a multidão que nem você, ele tem discípulo que nem você tem, ele tem servos, olha, ele faz algumas coisas. E João diz: é mesmo, é necessário que tudo aquilo que eu recebi diante dele não é nada, porque é necessário que ele cresça e eu diminua, porque eu sou aquele que prepara o caminho, mas o que vem após mim, vocês não sabem de nada, porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus está agora na fila para se cumprir ele, se Jesus, pastor, vai dar glória. Se Jesus quer era Jesus, ele entrou na fila, esperou a vez dele. Não adianta querer ser cheio sem ficar na fila. Não adianta querer chegar e sentar na janela. O interessante é
pular no Espírito e o diabo me passa a perna. O interessante é eu fazer que nem Jesus, entrar na fila e esperar o tempo. Jesus está na fila. E os discípulos de João, ele está vindo. Quem está vindo, rapaz? Aquele que nós falou. João disse, é chegada a hora que eu, João, com todo o conhecimento e toda a graça de Deus, não sou digno nem de desatar as sandálias no pé dele. Por quê? Primeira coisa, eu vos batizo com água, eu vos batizo em nome do Pai, eu vos batizo em nome do Espírito, mas quem está vindo aí, ele vai ser mais poderoso que eu, porque ele vem em nome do Pai, em nome do Filho, e o Espírito está sobre ele, porque eu vos batizo com água, mas quem vem aí, vos batizarei com fogo. O Espírito vem, desce sobre Jesus. Talvez você se pergunta, mas por que era necessário Jesus também ser cheio? Entenda, irmão. Vamos pela luz da Bíblia. Não quero colocar a carruagem na frente dos bois. A primeira coisa que nós sempre vai aprender, que primeiro nós temos que ser cheio, para depois nós fazer alguma coisa. Não adianta eu dizer, eu já recebi uma faísca, já saiu uma língua estranha, eu vou lá no centro de Macumba e o diabo vai tudo embora. Tu vai levar um cacete, irmão, porque a Bíblia vai dizer que se não tiver cheio, se não tiver a graça de Deus, irmão, em nome do Deus de Apolo, o diabo conhecia, em nome do Deus de Paulo, o diabo também conhecia, mas se não for cheio de verdade aqui dentro, irmão, passa vergonha. Mas é necessário, Jesus ensina que é necessário ser cheio. Por quê? Porque primeiro eu recebo a palavra, segundo eu fico na fila, e terceiro eu tenho que ser cheio daquilo que vem do alto. Tem muita gente por aí cheio de nada, cheio de teologia. Não, teologia não, irmão, eu amo conhecimento, mas teologia sem graça não é nada. Tem muita gente por aí cheio de voz bonita, está cheio, mas presença de Deus não tem nada. Tem muita gente por aí que fala de pilha, pau e os demais não recebe, mas não está cheia de nada. Está faltando ser cheio é do Espírito. Mas eu profetizo, mas eu falo em línguas. Mas aquele fogo que arderia continuamente sobre o altar, será que ele continua sobre você e sobre mim? Por isso que Jesus disse, olha, quando o Espírito desce sobre ele, e ele é cheio do Espírito, e depois ele começou o seu ministério. Você está entendendo? Eu sei que tem muita gente aqui que tem promessa de Deus. Eu sei que tem muita gente que promessa está até parada. Só que Jesus está dizendo, é tempo de ser cheio. É tempo de ser cheio da presença de Deus. Eu tenho mais 5 minutos, vem comigo. Jesus é cheio do Espírito Santo. Jesus prega, faz milagres, ressuscita mortos. Com 33 anos de idade, Jesus vai para a cruz do Calvário. E antes de Jesus ir à cruz, ele prepara o coração dos discípulos, João 14, dizendo que ele vai para o Pai, preparar a morada, mas que eles ficariam em Jerusalém, até que no alto fossem revestidos, porque ele iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos, porque ele enviaria o Consolador. Talvez você se pergunte, mas por que é o mesmo Espírito que bailou na vida de Davi, que habitou na barriga de Isabel e de Maria, que pousou sobre Davi de novo quando ainda jovem, que pousou sobre a cabeça de Jesus ainda não estava na terra totalmente? Por quê? Porque Jesus disse que em Jerusalém é o lugar que se concretizará tudo aquilo que eu vos ensinei aqui. Jesus está dizendo que tem hora que nós queremos voltar para o Egito. Jesus está dizendo que tem hora que nós queremos voltar para a nossa vida lá atrás. Jesus está dizendo que tem hora que por causa da luta, da prova e da angústia e da aflição no momento, nós queremos voltar para fazer as práticas passadas. Só que Jesus disse, é necessário ficar em Jerusalém.
Porque se Jesus alimentou a cruz, pastor, é porque ele foi cheio. Se Jesus e João Batista, quando foi diante de Herodes, quando Salomé faz um pedido na sua cabeça, se João não fosse cheio do Espírito, João iria blasfemar. Mas João disse: eu estou cheio do Espírito, independente do que acontece na minha carne, eu sei para onde o meu Espírito vai. E Jesus, quando eles ficaram em Jerusalém, a perseguição começa depois que Jesus é levado até a cruz. Jesus vai, cumpre a profecia, ressuscita, aparece para as Marias aquele anjo dizendo que ele não já estava morto, mas já tinha ressuscitado. Jesus disse: olha, se reúne todos, que eu tenho uma mensagem para vocês. A mensagem final de Jesus. Jesus reúne todos e disse: ficai em Jerusalém, porque quando ele está subindo sobre os céus, os anjos disseram: por que vós ficai perplexos? Que ele está indo, porque o mesmo Jesus que vai hoje, um certo dia ele voltará. Mas se nós vamos ficar desamparados, não. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E quando estavam todos em Jerusalém, que era aquela grande festa que havia, de ano em ano, 3 vezes ao ano, tinha as 3 festas em Jerusalém. E ali, uma daquelas festas, estavam todos reunidos. Eram aproximadamente 500 pessoas, só que algumas desistiram. Algumas não tiveram a paciência de esperar. Algumas não quiseram acreditar e confiar naquela profecia. E disse que aquilo ali talvez seria em vão. Recuaram, voltaram para trás. Mas os 120 que ficaram reunidos naquele lugar, quando chega o momento certo e na hora certa, aproximadamente 9 horas da manhã, um vento impetuoso que vem dos céus e sobra sobre o 4 cantos daquele lugar. E ali começaram a ser cheios do Espírito. Por que Jesus disse que ficar em Jerusalém até que sejam cheios? Porque nós aprendemos que para Davi reinar ele foi cheio. Para Jesus começar o ministério dele, ele foi cheio. Jesus estava dizendo para Pedro, que era o pastor daquela igreja naquele momento, a igreja primitiva, e para todos os demais que ficaram: é necessário todos ser cheios, porque daqui para frente grande será a obra, mas também grande será as afrontas, grande será a perseguição. Você já reparou um crente que não é cheio? Um crente que ele vem para o culto só reclamando, só murmurando. A oração dele é que nem a galinha de bola: estou fraco, estou fraco, estou fraco. Glória, aleluia. Mas um crente que é cheio pelo Espírito Santo, a oração dela é que nem nosso irmão João. A oração de João é muito linda. Quando ele fala para aquela mulher: aceitastes o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e é nu que também voltarei para lá. Se tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu tudo e Ele também tirou. Mas todavia, já disse: amaldiçoou Deus, eu reclamo a Deus, eu não quero mais nada. Não, todavia, louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que pensa que ser cheio é pular, rodar, plantar bananeira. Isso é muito bom, irmão, isso é movimento. Mas o verdadeiro avivamento é aquele que a ferida está aberta, está sangrando, mas eu continuo adorando. O verdadeiro cheio de Deus é aquele que, mesmo falando mal ou falando bem, eu continuo confiando na última palavra que vem de Deus. Se como
sobre teus pés, Chicauá. De mim ficará céu e luminoso. Por quê? Começam a dizer que eles estavam embriagados, que eles estavam cheios de vinho. Começaram a apanhar em pleno começo do dia, com palavras que tem palavra cá para nós que dói mais do que um soco. Tem palavra que dói mais do que um. Tu já tomou um tiro, nem quero, mas eu já vi quem tomou antes que dói. Só que alguém se levanta, não cheio de frango e coxinha, mas cheio do Espírito. O que estamos sentindo aqui, não tem ninguém bebo, não tem ninguém embriagado. No livro do profeta, por nome daquele que está acima de todos os nomes, Joel, que o nome dele, Joel, significa eu, o Deus presente, vai nos dizer assim: nos últimos dias, o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos, e todos seríamos cheios do Espírito Santo. Só tem liberdade para falar disso aqui quem está cheio. Só tem coragem para bater de frente com o diabo quem está cheio. Se hoje você entrou fraco, se hoje você entrou sem força, hoje Jesus está dizendo: se você crê diante de tudo que foi falado aqui, tu sairás cheio. De calabaração da Arábia, levar a come no ciderebraia. Sabe por que você suportou tanta pedrada? É porque você é cheio. Sabe por que o vento balançou para lá e para cá e você e a tua casa ainda está de pé? É porque você é cheio. E Jesus está dizendo: ainda tem reserva, vou encher mais. Alava sudermanda naratandarabatara. Porque crente que é cheio, o diabo tem medo. Por que você acha, encerra agora. Por que você acha que tem uma geração por aí que as igrejas deles estão cheias? Eu não estou falando de Deus, não, está cheio de gente, inchadas. Não está tendo nem cadeira mais para sustentar o povo. Tu sabe, algumas 2 ou 3 em Peruíbe, você passa lá, irmão. Você não sabe se é igreja ou se está num show. Não vou falar porque é falta de ética, mas você sabe que tem umas igrejas assim por aí. São cheias de pessoas. Aí acaba o culto, você pergunta para ela: como é que foi o culto? Ai, eu senti uma paz, eu balancei o corpo, eu pus a mão no coração, eu disse que amo Jesus, mas as práticas ainda não mudam a mesma. Como é que eu sou cheio e não muda minhas práticas? Como é que eu sou cheio e saio da igreja e vou fumar um pouco? Meu Deus. Aí eu vejo certas pessoas dessas por aí. Jesus disse para beber, não se embriagar, então posso tomar. Como que eu sou cheio? Se Jesus está dizendo: aquele que é cheio do Espírito, aquele que é lavado pelo sangue de Jesus, a transformação nunca vai ser por fora, ela tem que começar primeiro aqui dentro. Aí você acha que Jesus, eu estou falando eu, olha lá do céu e fala: nossa, quantos adoradores, e balança a mãozinha, e chacoalha o coraçãozinho. A Bíblia diz, irmão, que Jesus não está procurando a multidão, Jesus está procurando verdadeiros adoradores, que são cheios e adoram a Ele em espírito e em verdade. Você é cheio nessa palavra, enrolar a língua, não, mas aqui não é ser cheio. Ser cheio é eu sair
debaixo do que eu estou pregando. E o diabo fala: ei, e agora? Tu não está? Tu acha que nós não passa a prova não, irmão? Tem hora que a minha esposa ela fala: eu não estou te conhecendo. Eu falei: é a graça. Porque antigamente era 2 palavras e 3 socos. Até pedir perdão para o varão que trabalha lá no posto, né, que congrega aqui. Um dia nós temos um desacerto lá e nós saímos na porrada. Aí eu falei: Jesus do céu, eu pedir perdão, né? Porque nós estávamos cheios da carne. Irmão, tem hora que você chega do Espírito, é você escutar um monte de coisa. E você sai falando: caminhando eu vou. Você acha que é fácil, irmão? Você passar um monte de poréns. E o diabo ainda ri de você dizendo: ei, e agora? Onde Deus está? Tem hora que é assim ou não é? Irmão, antigamente era para ver o culto, você sentava a mão no pé do ouvido. Agora eu disse: espera aí. Você quer saber onde o meu Deus está? Entrega o microfone, pastor. Você quer falar? Vai me chamar disso e daquilo? Espera aí, eu vou falar com meu pai. Eu entro lá no meu secreto, aonde não precisa de mídia, não precisa de status e nem famas, só de um coração contrito e quebrantado. E começa a falar com o papai. E aquele que é cheio tem do lado o Santo Espírito, e com gemidos inexprimíveis pega todas as suas palavras de oração e levam até a Deus. Já chegou o dia da sua vida e a pessoa chega: pastor, me perdoa. Você fala: do quê? Eu falei mal do Senhor. Mas como é que fala mal daquilo que você não sabe? Vai ter coisas assim na sua vida. Pregador, o que eu devo fazer? Seja cheio, abrace, ame, dê carinho. Porque aquele que é cheio do Espírito só oferece aquilo que tem. Ofereceram mágoas e amargura, oferece o Espírito para a vida deles. Se você achou que nós íamos pular e rodar hoje, você está quebrando as pernas. Porque a maior mensagem não é aquela que pula e roda, é aquela que transforma aqui dentro. E o pular e rodar, pregador, fica para o culto de Pentecostes, que nós não sabemos a hora e o dia quando ele quer acontecer. Mas nós clamamos: vem, vem, ora vem.